Pegue sua Bíblia, você que trouxe ela, abra no livro de Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16. Amém? Livro de Atos, capítulo de número 16. Versículo 6. Podemos ler? Atos, capítulo de número 16, versículo 6. Diz assim. Todos acharam? Amém? Podemos? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Digam glória a Deus. Antes de você se assentar, feche seus olhos, querido Espírito Santo. Espírito Santo, que a nossa mente, o nosso espírito e a nossa alma estejam cativos à tua voz e às tuas revelações. Que nessa noite, nenhuma distração tenha o poder de arrancar a oportunidade em nós, de podermos mergulhar no Senhor. Espírito Santo, que nessa noite nós venhamos voltar ao original de um povo sedento, de uma igreja fervorosa, de pessoas que de verdade não tratam a oportunidade como se fosse qualquer coisa, mas de forma única. Essa noite é única, esse momento é único, e nós queremos ser visitados pela tua glória, nós queremos ser visitados pela tua presença, nós queremos mergulhar em águas profundas nessa noite. Jesus, eu te prometo a glória nesse lugar, por tudo que o Senhor realizar, teus sinais, teus milagres, tuas revelações, as profecias, as palavras proféticas, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, levante suas mãos para adorar ao Senhor. Você está numa casa de paternidade, na casa do Pai, você tem liberdade para adorá-lo. Ai, meu Deus! Dá para entregar mais, dá para ser melhor. Vem, saltou aleluia! De Jerusalém, Espírito Santo, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, meu Deus! Yeshua, adore ao Senhor, entregue a Ele o melhor que há em você. Aleluia, aleluia. Yeshua,
anda, rabiasse. Oh, Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Ai, carioro, beando e hanarabia sarababas. Antes de nós entrarmos para a palavra, eu quero que você se utilize de um dom, para você que já o recebeu. Esqueça seu irmão do lado da direita e da esquerda. Você vai abrir seus lábios e deixar as línguas fluir sobre você, através de você, porque as línguas elas edificam, as línguas elas são como sinal, elas são como testemunho e interpretação. E assim você vai fazer nessa noite, você vai falar por alguns minutos em línguas. Você vai falar a linguagem, os códigos espirituais que o homem não consegue entender, e elas sobem diretamente para o Senhor. Não cante agora o louvor, mas cante em línguas, adore em línguas, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Enche esse lugar com as línguas, enche esse lugar com as línguas, encha. Deixa fluir, deixa encher, deixa transbordar. Ora papapá. Uribianda na meia sorianda. Sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperamos para dançar a Abraça o Espírito Santo agora. Abrace Ele, sinta Ele te abraçar. Oh, Ele está aqui. Ele está aqui. Sinta Ele te abraçar agora. Ai, meu Deus. Oh, rabababá, serianda na Arábia. Eu não vivo sem ti, Jesus. Ai, meu Deus. A presença é algo que te atrai. A presença é algo que faz com que você dependa tanto de querer desejar diariamente estar aos pés de Jesus. Que toda a fragrância da sua manifestação mexa com você de uma tal maneira. Chamamos em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Levante suas mãos e aplaude ao Rei da Glória. Aleluia, aplaude Ele. Aplaude. Oh. Se aceite com muito carinho em nome de Jesus.
Quem sabe que o Espírito Santo existe, diga glória a Deus. Em Atos capítulo 16, a partir do verso 6, Paulo desejava pregar o Evangelho de Cristo na Ásia. O Espírito Santo, ele impede Paulo de ir para aquele lugar, porque nem todo lugar que estamos está alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida. Nem todo lugar que desejamos ir está alinhado com o propósito de Deus para o nosso chamado. E há uma dificuldade muito grande em nós de desejarmos, buscarmos mudança na nossa vida, porque é mais fácil estarmos envolvidos em uma zona de conforto que nos faz andarmos dia após dia, anos após ano, sem que nós venhamos buscar uma mudança e um direcionamento que mude o curso daquilo que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo, desde o momento em que ele foi chamado, desde Atos capítulo 9, ele tinha a esperança e a obrigação em Deus de dedicar a sua vida ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Mas chegou o momento em que o lugar que ele desejava ir era o lugar que não era necessário para ele naquele momento. A palavra de João 3,16, de direcionamento do Senhor, em ir por todas as nações, em buscar anunciar o Evangelho, em ir pelo mundo, em pregar, não foi suficiente, não entrou dentro desse direcionamento, porque afinal de contas, às vezes nós achamos que é só anunciar o Evangelho, às vezes nós achamos que é só sair pelo mundo, às vezes nós achamos que é só simplesmente pregar, como se não houvesse a necessidade de um direcionamento para ele. O Evangelho precisa ser pregado e anunciado, mas debaixo de um direcionamento, porque o Evangelho que não tem manifestação de poder, deixa de ser o Evangelho de Cristo Jesus. O reino de Deus é demonstrativo. Se nós não conseguimos demonstrar o reino dos céus no trabalho, na empresa, se nós não conseguimos demonstrar o reino dos céus na igreja, aonde estivermos, nós estamos falhando na demonstração desse reino. Reino dos céus é demonstrativo em todo lugar aonde você está, na política, nos esportes, na sociedade como um todo. E sabe aonde inicia a demonstração desse reino? Aonde a igreja, em uma só visão, em uma unidade, tem um coração disposto a fazer com que essa demonstração alcance alguém. Você quer ver um exemplo? Quantas das vezes não demonstramos o reino dos céus, revitalizando a praça do nosso bairro? Quantas das vezes não demonstramos o reino dos céus, orando por uma pessoa enferma? Quantas das vezes não demonstramos o reino dos céus, pagando um teto salarial acima da média para os funcionários que você tem? Quantas das vezes não demonstramos o reino dos céus dentro de casa? O reino dos céus é demonstrativo. Se você não demonstrá-lo, você falha em literalmente introduzi-lo dentro de quem o enxerga como um portador desse reino. Quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, precisamos entender qual o reino que nós temos ou estamos manifestando. Se é o reino dos céus, você tem que hoje andar e viver como uma potência na terra. Nada pode paralisar você. O apóstolo Paulo diz: o que me afastará do amor de Cristo Jesus? E essa é a mesma pergunta que nós precisamos nos fazer. Será a enfermidade, as limitações? Será o status? Será o grau que você tem hoje de consagração no ministério? Nada pode afastar você de demonstrar esse reino. Mas às vezes nós começamos a olhar para nós mesmos e pensamos: mas logo eu? Aí você começa, e nós temos hoje, nos nossos dias atuais, algo que nos leva a buscarmos nos comparar com outros. E nós começamos
a olhar para aquele que já está andando, e nós queremos iniciar do ponto de partida de onde ele já está. Nós começamos a ver alguém que é bem sucedido ministerialmente, ou em alguma área específica da vida, e nós começamos a achar que nós temos que chegar ali, em um simples passo. Eu amo me assentar com pessoas que já passaram por onde eu ainda nem cheguei, que é para me ouvir as experiências que ela viveu, para chegar onde ela está. Eu não quero as experiências dela, eu quero viver as minhas, mas entendendo que existe um processo. O processo que você levou de 5 anos em uma universidade para chegar onde você está. O processo que foi necessário para você abrir a empresa, fechar, abrir de novo, fechar, buscar de novo, dar errado, tentar. É o mesmo processo no ministério. É o mesmo processo dentro de casa. Os nossos filhos, eles não querem líderes dentro de casa. Eles querem paz. Eles querem aqueles que de verdade são dispostos a entenderem que um passo no reino faz com que esse reino seja demonstrativo em amor, em poder, em justiça, em caráter. Tudo isso dentro de uma ação que precisa ser contínua em nós. Qual o propósito do Espírito Santo impedir Paulo de ir para a Ásia? É o mesmo propósito que ele já impediu você de fazer muitas loucuras da sua vida. Quantos de nós não entendemos quando estava acontecendo? Questionamos a Deus, ficamos tristes, porque nós gostaríamos que funcionasse de uma outra maneira. Deus conduziu de outra forma. E aí Paulo depois de ter a visão em Troade, ele percebe que através dessa visão, o Senhor estava o convidando para ir para a Macedônia. E ele prontamente vai em direção a Filipos para ali anunciar o Evangelho. Ali no versículo 16 tem a cura da jovem adivinhadora. Depois Paulo e Silas são presos e açoitados. Depois de preso tem a conversão do carcereiro. Perceba, aquele carcereiro era tão importante para o Evangelho, para Deus, que Deus teve que impedir que a Ásia recebesse o Evangelho, por causa de um homem e sua família. Às vezes Deus muda o curso da sua vida, por causa de um ser humano. Às vezes Deus muda a história inteira, por causa de uma pessoa. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, existe alguém sendo forjado no fogo. Existe alguém agora que está em prantos, clamando dentro de um quarto, dizendo: Senhor, tudo que eu quero, tudo que eu mais desejo, é poder ser usado, é pregar o teu Evangelho, é literalmente carregar a manifestação do reino dos céus. Essa pessoa deseja tanto isso nela, que enquanto nós temos a oportunidade de estarmos aqui, aquilo que dói em nós é isso, é que nós temos a oportunidade de ainda estarmos aqui, e nos entregarmos ao Senhor. E às vezes nós, amanhã eu busco, vai ter culto de novo na quarta-feira, na quinta, no sábado, no domingo. No domingo eu me entrego, ainda não, ainda eu vou devagarzinho, porque afinal de contas Deus tem paciência comigo, lógico que tem. Mas posso dar um conselho a você: chegará um momento, assim como hoje, que nós estaremos reunidos em um domingo à noite, e de repente, no abrir e piscar de olhos, nós seremos arrebatados. Não vai haver a próxima oportunidade. Eu anseio por isso todos os dias da minha vida. Eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o meu lar, da onde eu estive durante toda a eternidade, e permanecerei por ela para todo sempre. É lá. Olha para você e entenda uma coisa: você foi enviado para a terra.
Mas você nunca parou para pensar onde você estava antes de vir, antes de ser enviado? Quando Deus cria Adão, Deus cria a humanidade, você estava lá. Você já estava dentro de Adão criado, ou seja, dentro da criação, você já estava inserido. Porque antes da fundação do mundo, já tinha ocorrido tudo. O cordeiro já tinha sido imolado. A salvação já tinha sido nos oferecida, nos apresentada. Você estava lá. E aí você precisou viver no lugar mais único e poderoso que existe. Estar dentro de Jesus. E você estava dentro dele. Eu vou falar algo que talvez venha a soar estranho para você, mas me entenda, pelo amor de Deus, eu não sou louco, aliás, tenho uma parcela de loucura assim. Quando nós deixamos essa terra, o pó volta para o pó, a alma vai aguardar o julgamento, e o espírito volta para Deus. Antes de você ser enviado para cá, você estava em algum lugar de Deus. Quando o Senhor, talvez você olhe e diga assim: criar o ser humano foi muito fácil para Deus, lógico, por causa da sua glória, do seu poder. Mas não foi fácil para ele ter que tirar uma parte dele e fazer a imagem e semelhança. E aí ele tira uma parte dele, e esta parte dele foi você. E aí você permaneceu lá durante muitos anos, eternidades inteiras. E aí de repente havia uma necessidade na terra. Você nunca se perguntou por que você nasceu nesse tempo? Porque você nasceu em 1950, porque você nasceu em 2000, porque você nasceu em 1980. Você nunca se perguntou por que esta data específica? Porque Deus não precisava de você na terra no ano de 1800, de 1700. Deus precisava de você na terra justamente nesse tempo. E você sabe o que é que mais doeu em Deus? É o momento em que Ele teve que tirar e dizer: agora eu vou ter que te enviar. E por que eu vou ter que te enviar? É algo incerto. Porque enquanto você e eu estávamos em Deus, nada tinha o poder de nos tirar dele. Mas uma vez que Ele nos enviou, agora um processo muito grande inicia na nossa vida. Nós nascemos de Deus, com todas as características dele, com toda a pureza, com toda a santidade, com tudo aquilo que está em Deus dentro de nós. E aí nós começamos a crescer, somos influenciados, ensinados, nós recebemos bagagem geracional e começamos a nos perder. Começamos a andar pela nossa própria vontade, conceitos, preceitos, vontades, e daí em diante começa o Senhor investindo tudo para nos trazer de volta. Aí o Espírito Santo vai, utiliza de alguém para pregar para você. O Espírito Santo te dá experiência. O Espírito Santo literalmente traz a manifestação do reino para a sua vida, até que há uma alegria no céu. Quando um pecador se arrepende, é o momento em que ele volta de novo, para poder estar alinhado, em poder ter o lugar, aquele lugar, em que um dia você fez parte, agora você vai estar predestinado a voltar para lá. Aí naquele dia, quando nós dormirmos na terra, automaticamente você preenche esse lugar. Você preenche aquele lugar em Deus, da onde Ele tirou você. Eu anseio por isso todos os dias da minha vida. Mas tem um detalhe: eu não quero que você ouça isso e pense: então eu vou esperar morrer para poder voltar para estar em Deus. Nós precisamos viver essa experiência diária na nossa vida, de nos entregarmos para Ele, deixar Ele entrar dentro da sua casa
e você viver experiências contínuas com o Senhor. Essas experiências, elas partem de alguns princípios. Quem escolheu a roupa para você vir para a casa do Senhor adorar? Quem escolheu o sapato que você está calçado, o escarpão, a rasteirinha, a sandália, para vir para a casa do Senhor adorar? Quem escolheu a sua calça, seu vestido? Quem escolheu a roupa que você, os acessórios que você agora está utilizando? Quem escolheu? Pastor, eu mesmo. Eu abri o guarda-roupa, escolhi esse aqui e deu no que deu. É hora de mudar essa chave, virar ela ao ponto de você entender. Até para escolher a sua roupa, dependa dele. Para comer, dependa dele. Para andar nas ruas, dependa dele. Porque às vezes nós estamos tão no automático, né, pastor Hebe, que tudo que nós fazemos é repetitivo. Nós vamos em direção ao trabalho pelo mesmo lugar, para a empresa pelo mesmo lugar. Tudo que fazemos já está tão definido que nós impedimos o Senhor de nos conduzirmos para algo diferente. E aí quando esse relacionamento inicia do menor, das pequenas atitudes, algo vai acontecer. Você vai perceber nos seus filhos, no seu casamento, você vai perceber nas pessoas ao seu redor, o amor de Cristo sendo manifestado através de você. Porque esse amor, ele vai alcançar essa pessoa. Esse amor vai fazer com que, de verdade, cada dia é como se fosse o último dia. Você lembra a última vez que você deu um beijo no seu filho, um abraço nele? Você lembra a última vez que você deu um abraço e um beijo na sua esposa, no seu esposo? Você lembra a última vez que você deu um beijo no seu pai? Você lembra a última vez que você o assentou na mesa, serviu o seu pai, e de verdade você honrou a vida dele? Você lembra a última vez que você passou no supermercado? Eu cito Jesus aqui. Você comprou uma caixa de chocolate para levar para o seu sacerdote, para o seu pastor, porque você literalmente foi conduzido por Deus a ver nele a alegria do Espírito. Você lembra a última vez que você comprou um buquê de rosas e levou para sua esposa como quem ama de verdade? Você lembra a última vez em que você foi conduzido pelo Espírito a fazer algo? Paulo foi conduzido a mudar a rota da Ásia para a Macedônia. E nós, quando é que somos conduzidos pelo Senhor? Todos os momentos. A grande questão é Jó 33:14. Ora Deus fala de um modo, ora Deus fala, eu te dou louvor, Jesus. Ora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta para falar de Deus. Eu vou quebrar um paradigma. Durante muito tempo, nós ouvimos tanto a respeito da voz de Deus, em que nós esquecemos, 99% das vezes, Deus fala através do testemunho interior. E Deus está falando com você do momento em que você acorda, até o momento que você acorda no outro dia. Porque enquanto você dorme o seu corpo, seu espírito não. Ele está recebendo de Deus. Ele está ouvindo Deus. Esse é o momento que mais nós ouvimos o Senhor. É quando dormimos. Porque o nosso espírito consegue se conectar. Porque você não está atrapalhando. A tua alma não está atrapalhando. Mas aí, nós achamos que ouvir Deus é: eis que eu te falo, filho. Você lembra de Samuel? Samuel, Samuel. Lembra de Moisés? Moisés, Moisés. Lá na sarça. E nós queremos que aconteça isso. Nós queremos que aquela voz bem grave, né? Estilo Hollywood, fale conosco. Marcelo, Marcelo. Cadê o Marcelo? Vigia, crente. Marcelo, Marcelo, eis que eu te chamo. Não, gente. O testemunho interior acontece diariamente na nossa vida. É aquele sentimento que vem em você que você não sabe explicar. É a voz do Espírito. E ela vem dentro de você para poder te conduzir.
das pequenas atitudes. Quantas das vezes o Espírito Santo já falou conosco e nós ignoramos porque acreditávamos, acho que não, é coisa da minha mente, não é o Espírito Santo não. Quantas das vezes você vai passando na rua e o Espírito Santo diz assim: vai até essa pessoa, vai até lá, e você olha, não, é coisa da minha mente, e continua. Até que se prove que não é, eu te aconselho a fazer. Até que se prove que não é o Espírito Santo, eu te aconselho a fazer. Mas se não for ele, e agora eu vou falar com algumas dezenas de pessoas que estão aqui. Quantas das vezes ao longo do nosso dia o Senhor nos dá a palavra de sabedoria e conhecimento, e você rouba a pessoa, porque você sente o medo gritar lá dentro, dizendo assim: e se você falar e não for de Deus? A pergunta é: e se for Deus? Então quando você encontrar alguém, gente, quantas das vezes eu acordei com alguém na mente? Sabe o que eu faço hoje? Depois de uns anos aprendendo com o Espírito Santo, se eu pensar em alguém na mesma hora, eu pego o telefone e eu espero o próximo comando de Deus. E aí quando eu percebo que Deus continua gerando aquele testemunho dentro do meu espírito, eu preciso ligar para aquela pessoa, mandar uma mensagem. E como diz, o brasileiro é batata, né? É certeiro, tem alguma coisa de Deus ali. Quando você acordar pensando em alguém, Deus deseja fazer alguma coisa. E ao longo do nosso dia pensamos em pessoas, encontramos pessoas e tratamos como se fosse algo comum. Não é. É o Senhor desejando fazer através da sua vida o que Ele desejou fazer através da vida de Paulo. E encontrou Paulo perceptível e sensível a uma visão. Ele percebeu que essa visão era o direcionamento. Deus não falou nada. Deus não disse: Paulo, muda a rota, não vai para a Ásia. Não, ele teve uma visão, ele entendeu. O Senhor está nos conduzindo para não irmos mais para a Ásia, mas para a Macedônia. Deus falava com Paulo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se assentou ao lado do apóstolo Paulo e disse, exortando, fortalecendo ele, dizendo: eu tenho muitos nessa cidade, não tema. O apóstolo Paulo teve experiências poderosas, arrebatado ao terceiro céu, viu Jesus, esteve com Jesus, ouviu o Senhor falar com ele. Só que agora ele não estava preso à experiência, mas um sonho, uma visão. E aí depois o carcereiro se converte, sua família, e o apóstolo Paulo, junto com Silas, chegam a Tessalônica, anunciam o evangelho. E aí depois eles vão até Bereia, e eles encontram um povo que é o povo que nós precisaríamos pelo menos parar para observar. Enquanto Paulo e Silas pregavam, os bereanos consultavam para ver se estava de acordo com a palavra. Não engula qualquer coisa, não aceite qualquer coisa. Você tem a palavra para você olhar e ver se realmente está de acordo com o que está aí. Nós somos a geração menos ungida que existe. Sabe por quê? Porque aceitamos de tudo e questionamos muito pouco. Questione na palavra, pergunte, olhe para ela, faça perguntas à Bíblia. A melhor forma de você extrair revelações de Deus é perguntando para a palavra de Deus se isso é de verdade o que Ele tem para você. Depois de Bereia, o apóstolo Paulo chega a Atenas e começa aquele poderoso discurso. No discurso de Paulo, eu acredito que é um discurso poderoso, mas ao mesmo tempo é um discurso que é o mais fracassado que existiu para Paulo. Diga bem alto: por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque Paulo, depois de discursar, no versículo 32 do capítulo 17, a Bíblia diz: quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram
Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, ou tem alguns que chamam de Dâmaris, eu prefiro Damares, e com eles outros mais. Pelo amor de Deus, a mulher é um ser que ela por si só se converte, gente. A mulher tem algo de Deus que é tão especial, por isso que ela veio depois, ela veio moldada, ela veio trabalhar. Tudo que faltou em nós, homens, Deus colocou na mulher. É ou não é? A mulher ela tem uma sensibilidade que nós homens, pelo amor de Deus, quando a sua esposa, varão, olhar para você e dizer, tem coisa estranha aí, vigia, porque tem. Se ela olhar para alguém e dizer, eu não fui com a cara dessa pessoa, tem algum negócio ali que não encaixa. O homem já não tem essa sensibilidade. Para o homem todo mundo é amigo, o homem confia em todo mundo, o homem faz aliança com todo mundo, é um negócio, né? Mas a mulher não. Você que é casado, você tem um anjo ao seu lado. Pastor, porque você não conhece minha esposa. Olha, varão, você tem um anjo ao seu lado. Primeiro que para suportar você todo esse tempo, tem que ser santa demais. Amém ou não amém? Isso mesmo. Então, ele, depois de ter um discurso em Atenas, ele conseguiu ganhar uma mulher para Jesus. Uma mulher que se converte praticamente por conta própria, pela sensibilidade que tem ao Senhor. Ele ganha uma mulher. Mas tinha um porquê disso. O apóstolo Paulo começa a pregar aquele povo, trazendo para eles aquilo que ele viu quando ele chega em Atenas, a um Deus desconhecido. E ele começa a tentar trazer a eloquência, o conhecimento, a sabedoria e a pregação como ele estava acostumado. Desde Troade, ele estava pregando. Você percebe algo? Desde quando o Espírito Santo diz para Paulo não ir para a Ásia, não aconteceu milagres, pelo menos descritos agora. Você percebe que não houve milagres. O que houve foi a libertação de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a salvação de um carcereiro e a sua família. E depois, quando ele chega em Atenas, a conversão de uma mulher e alguns homens. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 18 de Atos. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E aí quando Paulo chega em Corinto, algo acontece. Eu acredito que Paulo, depois dessa experiência de Atenas, depois da experiência com os bereanos em Tessalônica, depois de começar a olhar para si e perceber, está faltando algo. Se o reino é demonstrativo, está faltando algo. E aí você vai para 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4. O apóstolo Paulo chega em Corinto e ele diz, agora eu vou mudar. Agora eu não vou pregar a respeito de um Deus desconhecido. Agora eu não vou pregar na eloquência. Agora eu não vou pregar na sabedoria. Agora eu vou fazer de forma diferente. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora Paulo percebe, se você quer ganhar alguém, demonstre o poder e o Espírito Santo. Se você quer ser bem sucedido, demonstre o poder e o Espírito Santo. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, demonstre o poder e o Espírito Santo. Se você quer avançar, demonstre o poder e o Espírito Santo. Se você quer impactar a terra, demonstre o poder e o Espírito Santo. Se isso não acontecer, não há como você avançar. Aleluia! Demonstra o Espírito.
Você sabe como a igreja está hoje? Uma igreja em que você olha para as pessoas e não existe mais aquele desespero pela presença do Espírito. Nós entramos na casa do Senhor e nós primeiro colocamos o papo em dia, conversamos, matamos uma galinha, comemos, fazemos de tudo ali naquele ambiente que é um lugar santo. Lugar santo por quê? Porque é o lugar onde o Senhor está, na Terra Santa. Nós temos que entrar naquela porta para cá, já entendendo algo. Eu vou entrar sabendo que antes que eu entrasse, Ele já me aguardava, Ele já me esperava para poder esse encontro ser marcado. E aí você já entra, se senta no seu lugar e já faz o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, que nós precisamos orar conosco, com nós mesmos e com o Senhor. É em espírito, é você orando em espírito. E aí você fica ali, em espírito de oração, buscando. E aí quando a reunião inicia, que o ministro de louvor começa a tocar, ou o pastor dá a primeira palavra, você já começa a sentir algo sobre você. Essa demonstração tem que ser real no nosso meio. Se ela não acontecer, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter pessoas convivendo com a enfermidade, convivendo com as doenças psicossomáticas, convivendo com o direcionamento humano, satânico, convivendo com tantas coisas, aonde a resposta está em você. A salvação da família do carcereiro estava na circunstância que acontecia entre Paulo e Silas na prisão. O milagre, a transformação, a libertação está na resposta que você dá. Você pode viver a sua vida? Pode. Você pode encarar como tanto faz, não é problema meu. Pode. Mas posso falar algo para você em Deus? Não negligencia o privilégio, a oportunidade que você tem na terra hoje. Você não está aqui por acaso. Existe um propósito para isso. Existe um alto preço que foi pago para você estar aqui hoje. E eu não vou tratar isso como se fosse qualquer coisa. Eu vou dia após dia mergulhar em águas profundas. Eu quero que as águas que ainda estão nos tornozelos, elas possam começar a emergir cada vez mais, para que eu possa chegar ao ponto de, como Ezequiel, entender uma coisa. Quando Ezequiel começa a ter aquela experiência na água, o Senhor começa a fazer perguntas para Ezequiel, e ele vai respondendo e a água vai subindo. Eu quero que ela chegue até aqui, até o ponto de eu não conseguir mais respirar. Você sabe de algo? Só existe uma voz ativa após a nossa morte. Diga bem alto: legado. Diga bem alto: legado. Mais alto: legado. É a única voz ativa depois que você deixa a terra. Você já teve a sensação de que quando você ouve uma mensagem de Billy Graham, parece que ele está vivo? Não parece, ele está. O legado não tem poder de morte. Aliás, o legado não pode morrer. A pergunta é: qual legado você vai deixar? Pastor, se eu morrer agora, amanhã ninguém nem lembra de mim. Não. Você tem que de verdade entender. Essa voz ativa, ela vai continuar. Ela tem que continuar. Tem um preço para isso, Gabriel? Tem um preço. O preço não é muito jejum, nem muita oração. Porque às vezes você conhece pessoas que oram, jejum, busca e nada acontece. Sabe por quê? Porque entre a oração, o jejum e a busca, existe algo que está aqui dentro, que o Espírito Santo sonda todos os momentos. Ele sabe por que você quer poder. Ele sabe por que você quer status. Ele sabe por que você quer dinheiro.
Ele sabe porque você quer estar na frente da obra. Ele sabe. A primeira coisa que nós temos que fazer é dizer: Espírito Santo, eis-me aqui. Pode moldar de novo, pode quebrar esse vaso, pode refazer, pode tirar de dentro de mim tudo aquilo que não te agrada. Eu quero viver uma nova história, uma nova vida. Eu quero de verdade dar continuidade à realidade de Cristo em minha vida. Mas para isso, pode mudar. Às vezes quando o Senhor toca o dedo, nós começamos a dizer: peraí, Jesus, não mexe não, Jesus, que vai doer. Não mexe não, porque está bom assim. Que nessa noite nós sejamos sacudidos pelo Espírito Santo. Sacudidos ao ponto de nós sairmos daqui carregando esse fogo do Espírito, para que na tua empresa, no teu trabalho, no lugar aonde você está hoje, no seu bairro, na sua cidade, você possa fazer com que esse fogo se alastre e queime, de verdade. Mas eu vou ser taxado de louco. Parabéns, seja bem-vindo ao clube. Todo aquele que fez parte do evangelho demonstrativo de poder foi taxado, foi chamado de louco, começando pelo nosso Senhor. Sabe qual é o detalhe? Chamaram Jesus de Beelzebul, e nós queremos que venham nos chamar apenas de irmãozinho, precioso, amado da minha alma. Deixa com que as pessoas te chamem de maluco. Só não dê mau testemunho. Só não dê mau testemunho. Caráter, justiça. Apesar de que não tenha uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo, que não tenha caráter e justiça. Porque a primeira coisa que ele faz quando ele te enche é já mexer no seu caráter. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Ele vai mexer no seu caráter. E aí você começa a crescer em Deus. Você começa a se desenvolver para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Em demonstração do Espírito e de poder. Demonstre o Espírito Santo, demonstre o poder, demonstre esse reino diariamente na sua vida. Diariamente na sua vida. Até que chegue o momento em que você possa olhar e poder compartilhar duas frases: está consumado e combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A Bíblia diz no livro de Tiago que o Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você. Quem sabia disso? Tiago, capítulo de número 4. Não sabeis vós Tiago, capítulo de número 4, verso 5. Ou não supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. E um dia mergulhado em Deus, eu falei: Deus, mas ciúme, logo ciúme. Você sabe o que acontece? Esse ciúme que o Espírito Santo sente é mais ou menos assim. Café. Olha só. Imagina que você está andando lado a lado com alguém que te ama tanto, que cuida de você, o Espírito Santo, Jesus. E aí de repente, vamos fazer que nem uma aula, né? Aí de repente, fica aí filho, fica aí, vem cá você. Aí de repente, esta pessoa que ele tanto ama,
investiu tanto, agora alguém está pegando do outro lado da mão. Segura aqui. E aí esta pessoa começa a ir se desligando. É com ciúme. É com ciúme que ele deseja com que essa pessoa volte de novo para o lugar que é o lugar de origem dela. Porque o lugar de origem meu e seu é no Espírito, não é em outro lugar. E quando que nós começamos a sermos desligados desse lugar de origem? Quando aquilo que tem o poder sobre você, tem também o poder de te direcionar, de te dominar, tem um poder sobre você. Você quer ver exemplo? Toda pessoa que o coração dela está no dinheiro, o dinheiro começa a ser o seu dono. Quando o coração dela está no ministério, o ministério começa a ser o seu dono. E nós temos um problema que nós carregamos e achamos que é normal. O seu ministério jamais será maior do que o seu relacionamento com Deus. A unção jamais será mais valiosa ou a prioridade para você do que o seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que elas valorizam tanto o ministério como se fosse o tudo. Não é! Seu relacionamento é tudo que você tem com Deus. É tudo que você tem na sua vida. Porque uma pessoa sem relacionamento com Deus, ela é uma pessoa que vive no automático. Tudo que ela faz é repetitivo. Mas uma pessoa que ela vive um relacionamento e uma intimidade com o Senhor, ela só tem certeza de uma coisa, que ela não tem certeza de nada. Ela não sabe o que vai acontecer. Amo vocês. Gente, você não tem noção. Você que prega o evangelho, você sabe que não sabe o que vai acontecer, é ou não é? Eu falei hoje lá no retiro. Eu já ministrei várias vezes junto com o pastor Hebe. Eu nunca sei o que vai acontecer. Eu só sei que eu estou lá falando alguma coisa. Mas eu não tenho noção para onde o Senhor vai conduzir a reunião. Na verdade, oh meu Deus. Me ajuda, pastor Hebe. Jennifer, oh meu Jesus. Eu nunca sei o que vai acontecer. E glória a Deus por isso. Porque se soubesse, não dependeria de Deus. E também não me preocupo, gente. Tem reuniões que simplesmente eu entendo que... Ah, Jesus. Fique de pé. Nós temos dois tipos de pessoas. Aquelas que iniciaram cedo e perseveraram. E aquelas que iniciaram tardes, mas foram até o fim. Eu não sei em qual desses dois você se encaixa. Eu me encaixo naquele que veio tarde. Gente, eu me converti faz 12 anos atrás. Conheço o pastor há 10, então eu era recém-convertido, pastor. Estou lhe confessando agora. Não, é 9 anos que a gente se conhece, né? Eu tinha acho que 3 anos de convertido. 3 anos não, eu vivi 3 anos da minha vida como crente, gente. Você sabe como é viver como crente? Você vai para a igreja, você dá glória a Deus, você dá dízimo, você volta para casa e continua vivendo a sua vida. Isso é viver como crente. Eu vivi 3 anos da minha vida como crente. Não havia mudança. E hoje você talvez olhe e diga assim, pastor, eu acho que o Senhor é meio apaixonado pelo Espírito Santo. Eu sou desesperado por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo meu Pai. Eu sou desesperado, mas sabe por quê? Porque foi a partir do encontro com Ele que mudou a minha vida. Foi a partir do encontro que eu tive com o Espírito Santo que de verdade eu tirei a roupagem de crente e comecei a buscar intimidade e relacionamento com Ele. Como não há como falar de alguém, como não tem como expressar e testemunhar a respeito de alguém que mudou minha história e minha vida. Então, eu acredito que eu vim no segundo grupo, que é o grupo que não nasceu num berço evangélico, num berço cristão. Eu gostaria de ter vindo, eu gostaria de ter conhecido o Senhor com 7 anos, com 10 anos de idade, mas já conheci o Senhor com 20 e tantos anos.
conheci o Senhor com 21, hoje tenho 22, glória a Deus. Você não acredita que eu tenho 22 anos? Nessas horas é bom ser moreno, pastor Hélio, porque você não aparenta ser velho, né? Quantos anos você acha que eu tenho? Não precisa falar. E eu quero que nessa noite você possa... Ah, tá. Obrigado, Espírito Santo. E eu iniciei fazendo... trazendo esse exemplo para dizer algo para você, irmã Elizabeth. Tá certo, Elizabeth? Tem propósito na nossa vida, que nós vamos persistir nele até o último momento. E quando ele se cumprir, se encerra o nosso propósito. Nunca esqueça disso. Às vezes uma decisão, ela não é como nós imaginamos, ela não sai como nós pensamos. Aí nós começamos a achar que talvez não é o propósito de Deus. Mas para toda pessoa que chegou um dia em algum lugar, o processo não foi fácil e a caminhada não foi como se imaginava. Para mim estar aqui hoje, teve muitas dificuldades, até hoje ainda tem, mas eu sei que cada uma delas é o degrau do próximo passo. Amanhã tem um próximo passo. Deus sabe porque eu estou falando isso para você. Depois tem o próximo passo. Ele, enquanto isso vai moldando, ele vai estruturando para cumprir. E eu tenho uma alegria dentro de mim. Se a minha última atitude na vida, a minha última ação, for a realização do cumprimento do propósito, que ela seja e eu tenha que sair da terra. Porque permanecer na terra sem o propósito é você perder seu tempo. Desejo estar aqui enquanto houver propósito. Você tem coragem de dizer isso? Eu digo isso para Deus sem medo de morrer, gente. Eu falo, Deus, quando acabar o propósito, me leva. Porque eu não quero correr risco de pecar contra o Senhor de forma consciente, perder aquilo que Ele confiou sobre a minha vida, fora do propósito. Se o meu propósito acabar hoje, se hoje for a última vez que o Senhor me tem como ministro dele, que amanhã você poste no Facebook, ele era tão legal. Descansa em paz, pastor Rafael. Não desista do seu propósito, daquilo que Deus lhe chamou. Em nome de Jesus, tenha as suas mãos. Não, só ela, gente. Ah, você quer receber também. É só ela. Estenda as suas mãos para ela. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu libero uma palavra profética sobre a vida desta mulher. E a palavra profética que eu libero sobre ela, que esse tempo, meu Pai, agora seja de estruturação espiritual, seja de estruturação emocional, seja de estruturação física. Prepara, porque aquilo que o Senhor tem para você ainda não está perceptível aos teus olhos, mas vai haver dentro de você uma alegria que você vai perceber e descobrir. Existe algo grande, existe algo precioso que Ele vai realizar através de você, para poder alcançar pessoas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, eu te dou louvor, Jesus. Chega a hora de buscar o Espírito Santo. Quem quer, diga glória a Deus. Diga mais alto, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Ora papapá, Soriana Arábia. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Nós queremos ser cheios até transbordar. Nós queremos ser cheios até sermos revestidos, ao ponto de demonstrar a tua presença, o teu reino.